Só que me fizeram essa semana foi me mandar o vídeo do pastor relacionando a gravidez com uma criança autista com a presença do demônio. Só isso que fizeram. Por quê? Porque queriam que eu viesse aqui e discordasse dele e apresentasse as minhas razões. Mas, para decepção de todas as pessoas, e é por isso que eu não tinha feito ainda, eu não vou discordar. Por isso que eu não tinha feito vídeos em situações similares, que não é a primeira dessa forma. Eu vou falar sobre algumas delas aqui. Eu sei que é um assunto complexo, mas é um assunto para mim muito importante. Eu faço esse canal para marcar posição, para dizer as coisas que eu acredito que eu penso. Não é um objetivo de fazer firula e buscar like. Então, para mim, essa é uma coisa, por exemplo, esse é um assunto muito importante, mas eu vou explicar para vocês de maneira mais corretinha, mais explicadinha. Fica aí pra gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em educação, fiz o pós-doutoramento pela Universidade Federal de São Carlos, no departamento de psicologia, e eu estudo autismo e práticas de previdência, e tem esse canal que serve para eu fazer disseminação de informação científica. Aí vem situações como essa aqui desse pastor, tá? Eu vou colocar o pastor falando, vou mostrar que tem outras aqui, peguei só duas como exemplo, e aí a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Eu vou explicar porque que eu não vou discordar aqui do pastor, tá? Vamos lá, vamos ver. Observe que na manchete está escrito criminoso no palco. Então, veja, eu tenho uma esfera dessa reflexão, que é a esfera religiosa, ele está numa igreja, uma esfera social, digamos assim, científica, que é a que eu falo. Temos uma outra esfera que é a criminal, a penal. Eu não vou discutir aqui essa questão, se isto é crime ou se não é, né? Não vou fazer essa discussão jurídica, até porque, neste caso específico, é muito complicada essa discussão, envolve conhecimentos jurídicos avançados que eu não teria. Porque quando se fala de exercício da religião, existem várias questões jurídicas que entram em conflito. Mas vamos lá, vamos continuar. Hoje, de cada 100, nós temos aí quase que 30% de autistas, em vários graus. Tem uma questão aqui que ele falou que cada 100, 30% são autistas. Na verdade é 2, poucos por cento, quase 3%, não 30%. Então ele errou em mais de 10 vezes, né? Mais de 1000%. O que é que está acontecendo, pastor Washington? O diabo... Bom, essa não é a primeira vez que uma coisa similar acontece. Já aconteceu de várias vezes. Eu recebi vários casos de pessoas que falaram coisas similares. Eu vou dar um exemplo aqui desse outro vídeo, né? Chama-se Crianças Podem Ter Doenças Mentais por Heranças Espirituais, pastora Tânia Teresa. O outro pastor era da Assembleia de Deus, esse eu não sei exatamente de que igreja ela é. Mas eu vou colocar aqui na parte que nos interessa. Carne, mas nessa região, cabeça, pescoço. E também doenças neurológicas, doenças emocionais, doenças que... Aqui, é porque vocês podem ver que tá no minuto já 7 e pouco, é porque ela estava explicando, antes ela estava dizendo que tem certas questões, doenças, né, espirituais, etc e tal, que elas têm causa espiritual que elas se manifestam. No princípio ela estava falando que são questões da carne, né, da cabeça e do pescoço. Qualquer questão nessa área aqui pode ter isso. A visão dela, e aí ela tá agora mudando para outra parte biológica. Quem quiser depois assistir o vídeo, é simples, é só procurar o título, né? Mas é só para esclarecer para vocês o contexto. Que resultam em transtornos e que têm explicação no mundo espiritual para uma herança espiritual de ocultismo. Ela explica um pouco melhor essa coisa que ela tá falando aí, anteriormente, né? Ela tá falando de ocultismo, bruxaria, feitiçaria, qualquer coisa assim que está relacionada às questões ligadas ao demônio, que segundo ela diz, né? Ela vai relacionar tudo isso a essas coisas que a gente está falando aqui. Bipolaridade, autismo. Bom, nós chegamos então ao ponto que a gente queria. Ela relaciona várias coisas, incluindo aí o transtorno do espectro autista, né? Só que quando eu coloco esses dois casos aqui, eventualmente fica aparecendo que é uma coisa, então de evangélicos. E não é verdade. Na verdade, a gente tem relatos disso em praticamente tudo quanto é religião, né? Incluindo a Igreja Católica, incluindo o Espiritismo. Eu peguei aqui um outro exemplo, que eu fiz uma pesquisa rápida aqui, para pegar um outro exemplo de coisas que tinham me mandado recentemente, tá? Então, o que tinha me mandado recentemente foi esse caso aqui. Mandaram a reportagem de uma coisa que tinha acabado de sair, um livro que tinha acabado de sair, que é um livro sobre o autismo como transtorno espiritual, né? Aí vocês estão vendo o livro, ele é recente, né, de 2024,
Quando as limitações do corpo curam a alma, esse é o subtítulo, e vocês podem ver na reportagem, Comunidade Espírita, Nosso Lar, nosso livro. Então, é um livro espírita, né? Veja, eu não vou pegar todo o livro aqui, também não tem nenhuma declaração, mas aí eu peguei aqui, abri ele aqui no SlideShare, só para mostrar para vocês um trechinho rapidinho aqui do que o autor traz. Nesse trecho que eu estou mostrando aqui, que eu vou mostrar aqui, ele está entrevistando uma pessoa, mas se você ler o livro, você vai ver que a visão, de modo geral, é mais ou menos essa, né? Então, o autismo pode ser considerado uma marca espiritual? Sem dúvida. As raízes desse comportamento são encontradas em tempos remotos vividos pelo espírito milenar. A ideia de que o autismo ele é agora o resultado de questões espirituais que aconteceram no passado, e aí agora isso tem acontecido, né? Tá acontecendo agora. Não é só ele, tem um vídeo também do Divaldo Franco falando coisas similares, né? Então, seria uma deformação perispirítica, né? Ele vai explicar, tem essa conotação aí de alguma coisa que aconteceu no passado. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a constelação familiar, né? Eu vou deixar aqui. Esse vídeo, eu merecia muito like por ele, que eu assisti um monte de vídeo do pessoal falando as explicações mais diversas sobre isso. Tem muitas outras explicações espirituais. Eu vou dizer porque que eu não discordo disso, né? Nesse sentido aqui. Depois eu vou dar um exemplo de outra situação que essa sim eu discordo muito, tá? Existem vários tipos de conhecimento, formas de conhecer a realidade. Tem um tipo de conhecimento chamado ciência. A ciência é assim, eu faço uma afirmação, digo alguma coisa sobre a realidade e me baseio em evidências de que aquilo é verdadeiro. E esse conhecimento ele é público e compartilhado, né? Então eu digo isso, você diz, não, eu concordo, eu tenho evidências aqui que refutam o que você está falando. Você apresenta, isso se faz por meio de publicações científicas, artigos, você apresenta essas evidências e dá uma outra interpretação e, eventualmente, a minha interpretação perde valor e as pessoas vão dizer que a sua que é verdadeira agora, porque a sua tem evidências para sustentá-la. E aí vai todo mundo, uma espécie de uma luta para ver quem que vai apresentando a evidência mais satisfatória, a teoria mais satisfatória, e assim a ciência vai avançando. Ela é uma ciência. Essa ciência é um conhecimento público e que se baseia em evidências científicas. Existe um outro tipo de conhecimento chamado de conhecimento religioso, cuja validade não se baseia em evidências científicas, se baseia na fé. Veja, alguém diz assim, por exemplo, alguém que é, portanto, cristão. Olha, eu acredito que Jesus era filho de Deus. E aí, cientista, você concorda ou não concorda? Esse cientista, ele pode ser uma pessoa religiosa, e aí como pessoa religiosa, dependendo da religião que ele professa, ele vai concordar ou discordar como religioso. Mas como cientista, se pergunta assim, ô cientista, o que a ciência diz sobre isso? Jesus é filho de Deus ou não é? Esse cientista, na posição de cientista, não pode nem concordar, porque não é evidências científicas disso, nem discordar, porque isso não tem nada a ver com a evidência científica. Entender que Jesus é ou não é filho de Deus é uma questão de fé, não é uma questão de evidência científica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não faz sentido, entendeu? Qualquer afirmação de fé não pode ter a discordância nem concordância do cientista, enquanto cientista, falando pela ciência. Não faz sentido. É um tema da qual a ciência se abstém àquilo que é religioso. Quando um religioso diz, olha, eu acho que esses aqui são os orixás, eles são entidades divinas. Ou o cientista vai dizer, não, eu não tenho nenhuma evidência disso. Não faz sentido. O que eu penso sobre todas essas manifestações? As pessoas que me mandaram assim, no céu, vão chegar lá e vai falar um monte de coisa, que o pessoal tá viajando. Não, por muito tempo eu estudei religião, né? Eu tenho muitas pesquisas publicadas na área de história, sociologia da religião. Sempre foi um tema muito especial de interesse meu. E eu sempre tive muito cuidado em não misturar as coisas. Eu entendo que essas coisas não podem se misturar. Eu não posso dizer que o pastor tá certo, ou tá errado, ou tá não sei o quê. A única coisa que eu falei em relação à quantidade, porque ele fez uma afirmação que é do escopo da ciência, qual é a quantidade de pessoas autistas. Agora, se demônios, deuses, anjos, essas coisas, é uma afirmação religiosa. Portanto, vejam, quem é que pode discordar e reclamar? As pessoas, em primeiríssimo lugar, as pessoas que são daquela religião. Então, ele é um pastor, aí eu preciso dizer, e é muito importante dizer isso, ele se retratou, pediu desculpa, disse que errou, tudo bem. Mas eu estou usando ele só como exemplo de uma coisa que acontece comumente, não é um caso único, né? Quem pode discordar? As pessoas que são da denominação dele, da religião dele. Talvez só os da Assembleia de Deus, talvez os evangélicos de um modo geral, não sei. Essa é uma questão
teológica um pouco mais complexa. Mas quem é, por exemplo, evangélico, precisa dizer, eu não concordo, porque eu partilho da mesma fé, e esta fé não implica nisso que o senhor está falando. Isso que o senhor está falando é o senhor que está achando. Mas não isso não deriva dessa nossa fé coletiva aqui. Então, quem é da religião pode, sim. Então, estou falando, nesse caso, evangélico, ou católico, quando é um padre que faz isso, ou espírita, ou qualquer pessoa do espiritismo, quando é uma pessoa espírita que faz isso, ou qualquer outra religião, quem for um membro daquela religião. Ou os cidadãos no papel de cidadão que se sentiu ofendido. Então, por exemplo, eu tenho visto nas redes sociais nesses últimos dias muitas publicações de pessoas que eu conheço que não são necessariamente religiosas dessa mesma vertente, postando, indignadas, reclamando, tudo bem, faz todo sentido. E, ok, como cidadão se sentiram ofendidos. Agora, eu poderia fazer isso como cidadão. E, eventualmente, eu faço apreciações que têm mais a ver com minha cidadania do que outra coisa. Todo o meu trabalho é dedicado a fazer uma apreciação científica das evidências científicas sobre o fenômeno do autismo. E lutar pela implementação de políticas públicas baseadas em evidências. Que aí, apesar do meu papel ser o papel de cidadão, eu estou falando em termos de política pública. E a política pública, ela deve ser laica, está na Constituição. Então, eu estou falando sobre ciência, ainda que seja como cidadão, mas numa esfera que tem relação com evidências. Não há uma contradição. Pelo contrário, nós temos decisão judicial da Justiça Federal, na época da pandemia, que diz assim, o Estado brasileiro deve se pautar por evidências. Então, quem está se comportando contra as evidências está na ilegalidade. Então, veja, que há uma comunhão, porque o meu papel aqui, é meu papel como cientista, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu me propus a fazer. Aqui, discordar ou concordar de um debate religioso, eu tenho que entrar dentro dessa seara, que não é a seara que eu quero entrar. Embora eu entenda acho que faz todo sentido o cidadão se manifestar, e é por isso que ele voltou atrás e disse que estava errado, porque os cidadãos se posicionaram, eventualmente as pessoas de dentro da igreja também, muitas famílias autistas também, dentro da igreja dele devem ter se manifestado, então criou uma condição diferente. Eu já fiz aqui uma live com o pastor Glauco, né, Autismo na Igreja, muito legal essa live, eu vou deixar aqui para vocês. Assistam, que vale bastante a pena mesmo, ficou muito legal. Mas eu não quero fazer uma discussão que parta desse outro conhecimento que é o conhecimento religioso. Agora, tem uma situação que eu passei, essa é diferente, eu vou explicar por que ela é diferente. Meu filho, o Benício, quem não conhece meu filho ainda, ele participou de um vídeo, só um, e vai ser o último também, que ele participou aqui no canal. Nós levamos ele para escola particular. Já era a terceira escola particular dele. Eu tive um problema nas duas, na primeira não muito, mas na segunda sim, na terceira. É uma escola que a gente tinha ouvido falar bem e tal. E aí nós começamos a ter problemas lá. A gente era chamado muitas vezes ao dia para pegar a criança. Todo mundo, quem tem autismo, casos um pouco mais severos, sabe disso. E aí depois eu cheguei num dia, os meninos estavam todos empurrando ele numa rodinha, uma coisa assim bem ruim. E aí a diretora nos chamou. Eu e a mãe, a mãe e a diretora. E aí a diretora falou assim, o seguinte, vocês têm certeza que é autismo? Vocês têm certeza que não é possessão demoníaca? Porque, olha, tá tendo muita possessão aqui, viu? E olha, principalmente com desenho japonês, pode ver. Nós não processamos, por quê? Porque não tinha nenhuma testemunha. Estavam os dois, mas os dois eram parte, não era testemunha, não tinha nenhuma testemunha, então a gente não processou. Eu gostaria que tivesse uma outra pessoa para poder processar, porque eu acho que era uma questão de um exemplo, que seria importante, uma condenação, casos como esse. Por quê? É diferente a situação. Ela estava numa escola no papel de diretora. E não era uma escola religiosa, era uma escola laica. Se eu tivesse ido até uma igreja e o pastor tivesse dito isso, eu ia ficar muito bravo. Talvez eu deixasse de ir à igreja, discordasse dele, sei lá, de alguma forma que fosse possível dentro da igreja. Ou um padre, né? Eu não iria mais àquela paróquia, né? Eu iria a outra. Não estou dizendo que é uma coisa assim, tranquila, que tá só. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que neste contexto, dentro de uma igreja, é uma coisa. Agora, dentro da escola é outra coisa. Porque a escola é um órgão que presta um serviço de natureza pública. Eu não sei como que é nessa escola hoje, se essa diretora continua... Nem sei se ela está lá ou se ela continua se comportando da mesma forma. Isso faz muitos anos já, faz uns 13 anos por aí. Então, muitas coisas aconteceram desde lá até agora. Então, a mentalidade mudou muito, o conhecimento das pessoas mudou muito. Então, eu suponho que as coisas estejam mudando
mas infelizmente eu penso que ainda deva acontecer eventualmente. Aconteceu recentemente casos similares de vereadores, ou seja, pessoas que estão imbuídas de uma função pública, de se comportarem dessa forma. Então, eu acho que tem que só a gente ter clareza onde que é o principal, onde que é que a ciência faz o debate. Aquela pessoa que ou tá na academia ou tá no sistema público. Então, por exemplo, eu fico muito mais indignado e venho aqui discordar quando alguém tá na universidade e publica esse tipo de coisa. Toda hora eu falo aqui, por exemplo, do tanto de pessoa que tá na universidade fazendo pesquisa é modo de dizer, em psicanálise na universidade. Por quê? Porque a universidade ela tem compromisso com a ciência, ela tá dentro dessa seara do debate público da ciência. E aí, dentro de uma universidade, às vezes pública, você tem psicanálise. Aí realmente é um absurdo. Aí eu posso discordar, aí faz sentido eu discordar, porque nós estamos dentro desse mesmo tipo de conhecimento, supostamente. Porque a psicanálise não tem nada a ver com ciência, né? Ela é um conhecimento mais parecido com a astrologia. Então, aí me indigna. Quando o serviço público utiliza de práticas sem evidência e faz afirmações contrárias à evidência, aí me indigna. Mas quando isso acontece no cenário da religião, o debate é muito mais complexo e ele é de uma natureza diferente e separada. Apesar de ter decepcionado muitas pessoas aí com a minha posição, como eu já disse, né, a função desse canal é esclarecer, não é buscar like, então mas tudo bem, é importante que a gente faça essa conversa sempre face a face, com muita clareza, para vocês entenderem sempre as coisas que eu estou pensando e as premissas das quais eu parto para a gente fazer um debate. Grande abraço.